Você é visual, auditivo ou sinestésico? Não sabe o que é isso? Então nesse vídeo eu vou te explicar o que são os canais de aprendizado e como você pode usar eles a seu favor para aprender inglês mais rápido. Fala protagonista, meu nome é Luciane, eu sou mentora e cofundadora aqui da Raise. E se essa é a sua primeira vez no canal, já ativa as notificações, já te inscreve e dá o seu joinha, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. A gente tem sempre vídeo novo aqui no canal, vídeo de conteúdo de inglês e vídeo que a gente chama assim MM, ou seja, metodologia, te ajudando aí com estratégias para você chegar na fluência mais rápido e de mentalidade, para que você possa estar sempre evoluindo. Então, bora lá pro conteúdo? Canais de aprendizado, perfil de aprendizado, sistema representacional, tem vários nomes para a mesma coisa, então pode ser que você veja aí de diferentes formatos na internet. Mas o mais importante é você entender o porquê que você tem que investir o seu tempo descobrindo não só como você aprende e se comunica melhor, mas como as pessoas que você se relaciona também. Porque isso vai fazer com que você tenha muito mais assertividade na sua comunicação, vai fazer com que você retenha o conteúdo que você aprendeu e vai fazer com que você se relacione melhor, ou seja, só benefício. Basicamente, existem 3 canais de aprendizado: visual, auditivo ou sinestésico. E a gente tem um quarto aí, coringa, que é o digital, que são pessoas que aprendem por mais de um canal. E esses canais de aprendizado, eles não servem somente para que você possa consumir o conteúdo e ter maior absorção, lembrar do conteúdo, como também eles são usados na programação neurolinguística, por exemplo, como sistemas representacionais, canais de comunicação. Então, serve para que você possa passar a sua mensagem melhor e, ao mesmo tempo, também conseguir se relacionar de uma maneira mais eficaz. Porque tenho certeza que em alguma vez na sua vida você já tentou se comunicar ou com um colega, com o marido, com mulher, e aí você tentou falar e a pessoa não te entende. E aí você acha que o problema é da pessoa, mas na verdade o problema é que você não descobriu como a pessoa vai consumir aquele conteúdo, ou seja, vai receber aquela mensagem da melhor forma. De repente você está tentando só falar. E para aquela pessoa entender o que você está querendo passar, seria necessário você escrever. Então isso tem um poder assim incrível de relacionamento assim humano. Então é ouro em pó esse conteúdo. E se eu fosse você, eu ficava até o final, porque a gente vai fazer assim, ó. Eu vou falar cada um dos canais, cada uma das características dos canais, os desafios, porque sim, tem pontos positivos e pontos negativos de cada um. E aí depois eu vou falar para você como que você pode usar cada um dos canais para aprender melhor. Porque quem disse que a gente tem que ficar num só? Na verdade, o ideal é você entender que eles existem e usar aqui, ó, ser estratégico na hora que você está aprendendo, no caso aqui, inglês. Ah, para esse conteúdo eu vou pegar essa ferramenta aqui, vou usar esse canal. Para esse conteúdo eu vou usar aquele. Então imagina, se você começar a usar isso com cada vez mais consciência, o quanto você vai acelerar o seu caminho rumo à fluência. Vamos começar pelo canal visual. Pesquisas já mostram que a maioria das pessoas são visual, aí cerca de 80%. E hoje o que a gente mais tem é estímulos visuais. Tanto que recentemente foi lançada aí uma nova rede social por áudio, né? E não deu tanto sucesso. As pessoas ficaram todas empolgadas, mas logo voltaram para as redes sociais que trabalham com imagens e com vídeo, provando aí que as pessoas são bastante visuais. E aí, o que é a característica, de quem tem isso como ponto principal? Lembrando que a gente tem os 3, tá? Todos nós temos os 3. Cada pessoa vai ter um que acentua mais. E aí a ideia é você usar aquele a seu favor, dependendo do que você está aprendendo. Os visuais, a característica dessas pessoas é aquela pessoa que tem memória fotográfica, sabe? Eu sou um pouco visual. Às vezes eu não lembro o nome da pessoa, mas não lembro. Imagina quantos alunos a gente não atendeu, né? Ao longo dos últimos 5 anos já foram mais de 500 alunos. E difícil lembrar o nome assim de todo mundo, mas se eu vejo na rua, eu sei quem é, eu sei a história, eu sei o objetivo do inglês, mas eu não lembro o nome. Então isso é bem característico aí de uma pessoa visual.
São aquelas pessoas também que para estudar para a prova, lá na época do colégio, decorava a página, sabia onde estava o esquema, decorava até assim, se era para direita, se era para esquerda, sabe? Pessoas que têm isso assim bem acentuado. Pessoas visuais também preferem mais vídeos do que áudio. Tem bastante dificuldade com podcast. Preferem normalmente estar vendo aqui, ó, eu tô mexendo, o cenário tá colorido. Para uma pessoa visual é muito legal. Então, outra característica também de quem é visual são pessoas que elas tendem a se atentar a detalhes. Às vezes ela chegar no lugar, não vai lembrar assim que todo mundo vai, mas vai pegar aquele detalhe ali. Essas são as características. Mas quais são os desafios de quem é visual? Bom, quem é visual normalmente tende a se distrair também com os estímulos visuais. Então, se eu chegasse aqui com uma roupa toda florida, com bolinha na cabeça, um abacaxi, de duas a uma. Ou você ia fixar muito aquele conteúdo, você ia falar, nossa, aquela aula da professora com abacaxi na cabeça, eu entendi. Ou aquilo ia te atrapalhar bastante na hora de você estar continuando, né, assistindo o vídeo. Então, é uma faca de dois gumes aí para quem é visual. Então, tem que tomar esse cuidado com essa poluição visual. Uma recomendação, então agora focando na parte de como estudar melhor, né, sendo visual, o que fazer e o que não fazer. Uma recomendação é que quando você esteja estudando, né, o seu cantinho de estudo, ele esteja organizado. Porque se você for estudar num lugar todo cheio de bagunça, aquela cama desorganizada, tudo de upside down, né, que a gente fala em inglês, de perna pro ar, isso com certeza vai ter um impacto negativo no conteúdo que você está absorvendo, na sua fixação. Porque você vai começar a prestar mais atenção no ambiente ao seu redor, vai viajar ali na maionese, do que no conteúdo que você está aprendendo. Então tente ter aí o mínimo de organização do espaço que você está estudando. Não só no espaço físico, mas dentro do computador também. Visual normalmente abre um monte de aba. Gente, isso é péssimo, porque você vai começar a se distrair com um monte de aba, ou as notificações do celular também. Então, deixe o celular no silencioso ou desligue enquanto você está estudando, porque com certeza, se você é visual, isso vai te atrapalhar. E como usar, né, o canal visual ao seu favor, a favor do seu aprendizado? Tem uma estratégia que a gente ama, é a nossa queridinha aqui na Razer. Eu posso até fazer um vídeo pra você, se você quiser. Então comenta aqui, quero mapa mental. Porque mapa mental, gente, tinha que, sério, sabe criança quando aprende a desenhar? Tinha que aprender a desenhar mapa mental. Porque é muito bom, assim, não só pra quem é visual, eu acho que pra todo mundo. Porque você não perde tanto tempo fazendo aquele resumo de páginas e páginas. Você resume tudo em uma imagem, pá! Eu posso até deixar o mapa mental com os canais de aprendizado aqui para você baixar e também, se você for visual, conseguir entender esse conteúdo além do vídeo. Então essa estratégia é excelente para aprender inglês, assim, nossa, a gente usa muito com os nossos alunos. A gente passa também conteúdos para eles em mapa mental, os conteúdos que a gente tem para eles estudarem, porque é maravilhoso! Além, né, do mapa mental, como que você pode utilizar o canal visual para aprender inglês? Outra estratégia é você, principalmente no vocabulário, né? Quando você tá vendo, por exemplo, comida, gente, ficar memorizando, sei lá, tomato, tomate, potato, batata. Para quem é visual, não funciona, e isso não só para quem é visual, tá? Para a maioria de nós. Então, vocabulário, invista em aprender pegando, tocando, tá aqui, ó, se arrumando, necklace, microfone, vai indo. Enquanto você estiver fazendo a ação, quando você estiver pegando, quando você estiver vendo, né? Além dos vocabulários, outro conteúdo que funciona bastante com quem é visual são os conteúdos que a gente chama aqui na Razer acessórios, né? Por exemplo, preposição, artigo, esses complementozinhos da frase. Gente, imagina, preposição de lugar, você ficar decorizando, inha dentro. Mas se você pegar uma imagem de uma bola dentro da caixa, ou lembrar the books on the table e já lembrar da imagem, com certeza você vai associar muito melhor. Então, essas três coisas ajudam bastante, né? Você fazer desenhos, relacionando aí o conteúdo que você está aprendendo, você fazer mapa mental,
você aprender enquanto você estiver fazendo a ação, tá andando na rua, vai falando, tá pegando a comida, vai falando inglês. E uma outra coisa que ajuda bastante quem é visual são post-its. Adoro post-its, acho que eu já falei um monte de vídeos sobre post-it. Realmente é muito eficaz, os resultados que a gente vê com os alunos que aplicam, assim, é monstruoso. Ó, sabe o post-it que mais funciona? O post-it do banheiro, aquele que você coloca e você fica lá escovando os dentes e memorizando os verbos irregulares. Nossa, você nunca mais esquece. Imagina toda noite, ou toda vez que você for escovar os dentes, né? Não é toda noite não, né? Meu Deus, você escova os dentes 3 vezes no dia, né, queridos? Você vai ver e memorizar aquilo, tá bom? Então, essas 3 estratégias são ótimas para quem é visual. E tem muitas outras, mas sempre lembrem que é tudo que vai associar a imagem, tudo que vai associar a movimento, né? Prefiram vídeo do que áudio e assim vai. Bora pro próximo? Auditivo. A gente está desenvolvendo bastante o auditivo graças aí a todas as tecnologias. Antigamente a gente acabava sendo estimulado no canal auditivo por causa da escola, porque a gente ouvia, só que não significa, de novo falando, que esse era o melhor canal para você. Mas a gente acabou desenvolvendo um pouco. O problema é que você estava lá, ouvindo o professor falar durante 1 hora, e o que você queria era brincar com seu amigo, o que você queria era praticar. Então, pode ser que até era o seu canal de aprendizado, mas ele foi talvez estimulado de uma maneira não tão benéfica. Obviamente eu estou generalizando, né? Mas não leve a ferro e fogo. Nossa, na escola era assim, significa que eu sou assim. Teste, treine. Lembre-se que treine você ir tirando e colocando do seu plano de estudos, trocando a forma que você aprende para descobrir. E as redes sociais hoje em dia, elas ajudam bastante nisso, porque está crescendo aí absurdamente o número de podcasts, né, publicados. Antigamente a gente tinha mais conteúdo em imagem, em vídeo. Hoje a gente tem muito podcast, muito audiobook e ajuda muito quem é auditivo. Que basicamente, qual é a característica aí dos auditivos? Eles são extremamente sensíveis a sons, né? Então, coisas positivas, o que ajuda? Auditivo é um dos melhores perfis para aprender idiomas. Todos os alunos que até hoje eu já acompanhei, que têm esse perfil mais acentuado, eles têm facilidade de aprender inglês e aprendem mais rápido. Porque ouve filme, ouve música e consegue reproduzir, consegue repetir. Normalmente quem é auditivo tem uma pronúncia muito boa no inglês, só que tem um ponto de atenção que assim, nossa, 99% dos alunos que tinham esse canal mais acentuado acabavam caindo justamente por ter, né, um ouvido apurado, porém uma falha aí na leitura, na escrita. Então o que acontece? Em inglês, se você fala, por exemplo, house, é com som de A, mas você escreve com O. Então, muitas vezes, se você é bem auditivo, tipo assim, quase 100% auditivo, você fica lá com house e você acaba escrevendo com A. Óbvio que eu tô dando uma palavra fácil de exemplo, house está muito inserido na nossa vida, mas tem que tomar esse cuidado, tá? Então, o que eu sempre recomendo para os alunos que são bastante auditivos, não estimule só o ouvido, não estimule só ouvir. Ouça a música e leia a letra, tá? Veja o filme. E mesmo se você já está entendendo sem legenda, procure colocar um pouquinho a legenda em alguns momentos para você gravar, tentar gravar como se escreve a palavra, porque senão a sua escrita vai sim ser prejudicada. E aí um ponto de atenção para quem é auditivo são os barulhos, o som, né, gente? Se você está estudando e tem barulho, tem gente conversando, tem TV ligada e você é auditivo, esquece. Você está fingindo que está estudando ali porque está entrando e não está absorvendo muito. Então a recomendação, né, se você quiser aprimorar e potencializar, se você for auditivo, é lugar silencioso ou foninho de ouvido ali. Mesmo música, tome cuidado em estudar com música. Se você se distrai bastante, prefira músicas que não tem letra, senão você vai viajar na letra da música e o conteúdo tá ficando, né? Tá só ali passando seu tempo lendo alguma coisa. Então tem que tomar esse cuidado bem grande de quem é auditivo com ruído externo, barulho, TV ligada e assim vai. E como aproveitar, né, desse canal? Se você é auditivo, tem vários benefícios, que nem eu já falei, é um canal de aprendizado que é muito bom para aprender inglês, mas como você potencializa isso ainda mais para aprender mais rápido?
Bom, se você é auditivo, use e abuse de podcast, porque tem muitos podcasts que falam inglês, podcasts lá de fora, né? TED Talks, que a gente sempre recomenda aqui na Raise, tem o podcast, né? Podcast TED Daily, é maravilhoso. Outra coisa, quando você for resumir o conteúdo que você está aprendendo, nada de, mas na escola era assim. Se você já identificou que você é mais auditivo, invista, em vez de escrever, como foi às vezes a sua vida inteira, invista em gravar áudio para você mesmo. Sabe aquele grupo do WhatsApp com a gente mesmo? English Study. Todo mundo teria que ter um English Study aí no WhatsApp, é muito eficaz. Você grava para você mesmo. Oh, I understood that the ways of learning. Tanana, tanana, tanana. Certo? Então, é muito bom. Outra coisa, explicar para alguém. Lembra que eu falei que eu era bastante auditivo e a forma que eu aprendi bastante, assim, potencializei foi ensinando outras pessoas? Então, isso é ótimo. Não só para quem é auditivo, para todo mundo, mas se você é auditivo, invista ainda mais em tentar reproduzir. E hoje você pode fazer isso nas redes sociais. Você não precisa ser necessariamente um professor para criar uma página. Existe uma técnica que está sendo cada vez mais disseminada. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre isso também, que é o Studygram. Já ouviu falar sobre o Studygram? Que nada mais é do que usar o Instagram para estudo. Ou seja, você cria uma conta no Instagram, que é gratuita, ela é fácil de você criar, e você se coloca como estudante. Não vai falar que você é professor, que você não é. Só que você vai estar ensinando o que você está aprendendo. E de repente, eu já estou no Simple Present, eu posso ensinar para quem está aprendendo o verbo to be o que é o verbo to be. Só tá um degrau ali à frente. Só de você fazer isso, de você gravar alguns stories, gravar alguns vídeos, às vezes produzir alguma imagem para postar, vai estimular muito todos os seus canais de aprendizado e é maravilhoso. Então, use e abuse aí dessa técnica. Se você não conhecia, comece aí aos poucos, mesmo no seu stories mesmo, falando o que você entendeu. Se não quiser postar, salva e isso funciona como seu resumo do que você está aprendendo. Sinestésico, o canal de aprendizado das sensações, o canal do toque, né? Então, quem é sinestésico, normalmente as características são aquelas pessoas que falam com você tocando, que normalmente tem mais preferência a livros físicos do que digital, que gostam de movimento, que são sensíveis aí ao calor, ao frio, né? Que tem uma memorabilidade, às vezes até olfativa, consegue lembrar do perfume, consegue lembrar de experiências, são muito agarrados à experiência também. Então essas são algumas características do sinestésico, que é um canal bem interessante também e você também pode usar ele estratégico para aprender algum conteúdo de inglês. Por exemplo, direção, que é coisa melhor do que você aprender direção se movimentando. Left, right, e você vai indo. Muito bom, né? Mas tem alguns pontos, né, de quem é sinestésico que tem que tomar cuidado. Se você vai fazer uma prova e está muito frio ou muito calor, isso pode sim atrapalhar o seu rendimento, porque os sinestésicos são bastante sensitíveis. Ficar sentado para consumir o conteúdo, uma palestra de 2, 3 horas sentado, para o sinestésico é morrer, porque eles eram aqueles alunos lá que na sala de aula do colégio não parava quieto na cadeira e a professora ficava louca. É que na verdade a professora não sabia que eles eram sinestésicos e como utilizar isso ou dar atividades, né, específicas para aqueles canais de aprendizado. Então eles eram tidos como os pestinhas. Na verdade eles só queriam movimento. Então, como utilizar esse canal de aprendizado ao seu favor? Os sinestésicos foram um dos que mais sofreram nesse período de pandemia. Isso porque eles gostam de movimento e é um martírio ficar sentado vendo a aula no computador aí por mais do que 1 hora. Mas calma que tem jeito para você que é sinestésico aproveitar e ter uma experiência incrível mesmo que online. Então fica aí que eu vou te explicar. A gente tem que lembrar, gente, que o online ele tem que ser um meio, né? Ou deveria ser, pelo menos, e não um fim. Ele tem, sim, muitas vantagens. Imagina que você pode, hoje em dia, acessar conteúdo de Harvard sem estar lá, né? Sem ter que se deslocar. E você pode fazer isso de uma forma, muitas vezes, gratuita. Então, tem muitos benefícios. E a gente usa a rede social o tempo todo, o celular o tempo todo.
Muitas vezes o que acontece é que você não gosta do formato daquela aula online específico, do formato que está sendo dado. Porque como a gente teve que mudar assim repentinamente para online, muitas escolas, instituições não estavam tão preparados, não sabiam sobre esses canais de aprendizado, que é o conteúdo que a gente tanto fala aqui na Raise, e muitos professores só fizeram copia e cola, né? A aula que eu dou na presencial, eu vou dar para online. Então você que é sinestésico, o que eu tenho para te falar é, utilize a tecnologia como sua aliada. Não é porque você está ouvindo o professor ali falar que tudo tem que ser online. Seu caderno tem que ser online, tudo tem que ser online. Não! Tenha um caderno físico, escreva, faça o seu resumo físico. Tente, se possível, movimentar em diferentes lugares da casa, para que você possa ter aí essa experiência, né, do movimento. Tente dar exemplos, fazer associação, fixar aí a sua mente quando você estiver ouvindo o professor falar nos gestos, porque o sinestésico é muito apegado a isso do movimento. Então tenta pegar nos gestos, tenta quando você sozinho estiver estudando, criar conexões. As redes sociais podem ajudar você, na verdade, que é sinestésico. Imagina você criar aí uma dancinha para você aprender inglês. Aí, TikTok para isso, para você unir, né, o útil ao agradável. Então sim, sinestésicos eles têm mais facilidade com toque, na presença de outra pessoa, mas isso não significa que você não possa aproveitar de todo o conteúdo aí rico que a internet tem. É só você utilizar isso ao seu favor. E no caso do inglês, como que você pode fazer isso? Gente, enquanto você está fazendo a ação, vai falando inglês. Tá cozinhando e falando inglês, vendo a videoaula e cozinhando, fazendo ali o movimento da videoaula enquanto você tá fazendo, tá limpando a casa, tá ouvindo alguma coisa, algum podcast e tá fazendo aquela ação. Ou ainda, faça vídeo, grava vídeo imaginando que você tá falando inglês, porque você faz o movimento. Inclusive, essa estratégia é uma estratégia que a gente utiliza na Raise. Os alunos têm o vídeo do check-in, do check-out, do módulo, né? Tá, vamos simular que a gente está na imigração. Então, eles têm que gravar um vídeo fingindo que estão na imigração, com roupa e tudo, porque isso caracteriza, né? Faz com que a sua mente crie essa memorabilidade. Então, sinestésico, tem solução para você, utilize essas dicas que eu dei aqui, que eu tenho certeza que você vai aproveitar melhor a aula online. E se o seu professor tá ali só falando, e você tá cansado, de repente você apresenta esse vídeo para ele e fala, assiste lá a Luciane, vê algumas dicas, dá um jogo de mímica aqui pra gente, dá uma simulação de case, porque a gente precisa se mexer mesmo tendo cada um na sua casa. Então o problema não é a tela, o problema é o formato, é às vezes o conteúdo que não está interessante e não necessariamente porque você não gosta da aula online. Give another try, dá mais uma chance que eu tenho certeza que você vai colher os benefícios. E por último, o canal de aprendizado do momento, né? Hoje em dia a gente está sendo estimulado de diversas formas. O conteúdo chega até nós não só mais escrito, né? Hoje a gente tem o conteúdo em áudio, a gente tem o conteúdo em vídeo, a gente tem o conteúdo que continua escrito. Então isso faz com que a gente acabe estimulando mais de um canal e tenha aí 2, 3 canais que são mais elevados. Por isso tem muitas pessoas hoje em dia que são digitais. Não é que gosta da tecnologia não. Digital é só um termo que se deu para pessoas que são aí híbridas, digamos assim. E são pessoas também que tendem a ser mais lógicas, de achar uma sequência dentro da aprendizagem que faça sentido. Então, no inglês, a recomendação é que você tente aí ver os verbos, ver os conteúdos e criar um padrão entre eles, que você utilize mais de um canal. Por exemplo, a estratégia que a gente usa na Raise de gravar um vídeo, né? Então, você tem o objetivo, viagem, situação e imigração. O aluno grava um vídeo no começo e grava um vídeo no final. Por quê? O vídeo você estimula a imagem, você se ouve falar, você tem um movimento, então você faz um pouco de cada coisa e estimula todos os canais de aprendizado, que é tão bom, né? Você que é digital, tá aí estimulando. Gente, os canais de aprendizado são maravilhosos. O vídeo ficou, acho que bastante longo, mas eu tentei esmiuçar, assim,
cada um dos canais lá no blog para você que não é talvez tão apto aí, não consumiu tanto, só me ouvindo falar e me mexendo aqui, tem o blog lá com tudo que eu falei aqui no vídeo, tem exemplos também. Eu vou deixar o mapa mental aqui com cada um dos canais de aprendizado para você baixar. Então aproveite, estude mais sobre esses canais, invista em analisar, em ver como que você pode ter mais alta performance, mais rendimento no seu estudo. Não adianta só fazer. Pare, analisa, reflita. Se você não sabe fazer isso sozinho, se você tem dificuldade de ter esse processo mais analítico, reflexivo, mensurar se você está evoluindo ou não, nós estamos aqui para te ajudar. Então eu vou deixar na descrição aqui os nossos contatos, caso você queira marcar uma aula experimental, porque nessa aula experimental a gente utiliza os canais de aprendizado também. Então já é mais um teste para você fazer. E eu te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!